movidos pelo Espírito de Deus. E qual é a missão que todo ser humano, todo crente tem? Em primeiro lugar, a missão de ir e fazer discípulos, de sermos nós as suas testemunhas, a testemunha do Deus vivo. Mas para que a gente consiga vencer nesse mundo e ser movidos pelo Espírito de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa, algumas coisas muito importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos nos sujeitar a Deus. Em segundo lugar, nós precisamos resistir ao diabo. A palavra é resistência, resistir ao diabo. Em terceiro lugar, nós precisamos vencer o pecado. E nós só vamos vencer o pecado se nós formos movidos pelo Espírito de Deus. Mas para que a gente entenda o mover do Espírito de Deus, nós precisamos falar do início de todas as coisas. E senta porque agora a tampa da chaleira vai voar. Algumas mensagens são mensagens no tornozelo, outras no joelho. A gente vai aprofundar um pouquinho mais e por isso eu preciso da tua atenção. Desde o início, Deus trabalha de forma ordenada, de forma progressiva. Em primeiro lugar, Deus cria a palavra e a palavra cria todas as coisas. Em segundo lugar, o Espírito de Deus ele se move. E em terceiro lugar, a luz passa a surgir. A luz é criada. Em primeiro lugar, Deus cria a palavra, depois o Espírito se move e depois a luz acontece. Repita comigo, palavra. Segundo, Espírito. E depois luz. Porque tudo começa com a palavra. Tudo começa com a palavra. Porque tudo começa com a palavra. Porque tudo começa com a palavra. Então, antes de todas as coisas existirem, Deus cria o verbo da ação. O primogênito, o unigênito. O primogênito, o primeiro a ser criado. O unigênito, o único a ser criado. Em João capítulo 1, versículo 1 diz que, em um princípio, era o verbo, a palavra de ação. O verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. E sem ele nada do que existe teria sido feito, sejam as coisas visíveis ou invisíveis. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sejam elas domínios, poderes, principados ou potestades. Mas em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que, no princípio, ou no cabeça, quem é a cabeça da igreja? Cristo Jesus. Então, no princípio, no cabeça, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Perceba que, no princípio, criou Deus os céus, no plural, mas também criou a terra, no singular. Mas a terra criada era sem forma e vazia, deformada e vazia. Mas não necessariamente os céus eram vazios. Os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus, mas foram criados parados, estáticos, imóveis e pasmem. Foram criados em densa escuridão. Pois é, mas depois de criar a palavra cria os céus e a terra, e diz o texto que o Espírito de Deus movimenta sobre a face das águas, indicando que tudo aquilo que foi criado parado, estático, perplexo, em densa escuridão, agora ganha movimento por causa da ação do Espírito de Deus. Pois é, e depois que o Espírito de Deus movimenta a matéria criada, Deus determina a palavra. Haja luz, e a palavra cria a luz. Observe que, em primeiro lugar, Deus cria a palavra cria tudo de forma estática, parada, no escuro. Mas depois que o Espírito vem e move a matéria, movimenta a matéria, depois que a matéria é criada e ganha movimento, aí sim, a luz acontece. O que significa dizer para mim e para você, meu irmão, que a clareza só vai acontecer, a luz só vai surgir depois que o Espírito de Deus começar a movimentar aquilo que estava parado, aquilo que estava em densa escuridão. Então perceba que o crente ele é movido pelo Espírito de Deus. Uma pessoa simples, comum, sem o Espírito de Deus, ela está parada, está na escuridão. Poderia falar sobre os outros dias da criação, mas passando para o quinto dia. No quinto dia, Deus determina que as águas produzam os seus próprios animais. Que as águas produzem. No sexto dia, Deus determina que o pó da terra produza os seus próprios animais, e a terra obedece. E os animais, eles foram feitos de uma matéria que antes era sem forma e vazia, e que parava em densa escuridão. Mas no sexto dia, além de Deus criar os animais, Deus, em parceria com o Espírito, com o verbo da ação, diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O que é imagem, senão estética, arcabouço, estrutura? O que é semelhança? Semelhança divina. Fôlego, pneuma, ruach, rua, racodas, espírito, sopro, hálito, vento. Por isso que em mensagens anteriores eu pedi para que você fizesse assim, ó. Porque o simples ato de respirar
demonstra que em nós temos a fagulha divina, o Espírito do Todo-Poderoso em nós, e só por isso nós deveríamos dar graças a Deus todos os dias. Então da palavra se cria a imagem, a estrutura do homem a partir do pó da terra, mas o ser humano ele foi criado parado, estático, vazio por dentro, e Deus quer Espírito, sopra novamente, sopra dessa vez sobre uma matéria que contém muitos elementos químicos. Mas qual é o elemento químico mais abundante no corpo humano? Água. 75% do corpo humano é água. E mais uma vez se vê o Espírito de Deus movimentando sobre a face das águas. E o Espírito de Deus entra em contato com a matéria e move a matéria. Adão começa a se mover, meu irmão. E o Espírito de Deus não só traz um movimento como foi feito com o universo, mas ele torna tudo aquilo que era estático, imóvel, sem vida, em algo extraordinário, um ser vivente, feito à imagem e semelhança da perfeição. Aleluia. O que significa dizer para mim e para você, meu irmão, que sem o Espírito de Deus em nós, é só matéria vazia. Sem o Espírito de Deus em nós, é só matéria criada, que paira em densa escuridão. Você é privilegiado, meu irmão, você é privilegiado, minha irmã. O Espírito de Deus é quem nos permite ter vida de verdade todos os dias. É o Espírito de Deus que nos torna seres viventes. É o Espírito de Deus em nós que nos aviva, nos movimenta, nos faz existir todos os dias para a glória e louvor daquele que é eterno. E se há algo de bom em nós, meu irmão, se há algo de bom dentro de você e dentro de mim, não é por mérito nosso, mas é a oração do Espírito de Deus que paira sobre a face dessas águas, que paira sobre a face dessas águas. É isso que existe de bom dentro de nós. Mas eu preciso falar sobre duas naturezas, porque dentro da gente existem duas naturezas, a natureza divina e a natureza animal. A natureza animal ela foi criada do pó da terra e faz com que o ser humano ele viva e haja por instinto. Faz com que o ser humano ele busque somente aquilo que é a vontade da matéria, e a matéria sem o Espírito de Deus é sem forma e vazia. A natureza animal em nós é alimentada por tudo aquilo que é oferecido pelo príncipe desse mundo, e por atribuição natural, o príncipe desse mundo ele tem a função de matar, roubar e destruir, mas ele também tem a atribuição natural de suprimir o Espírito de Deus que existe dentro de mim e existe dentro de você. E Deus nos confiou essa fagulha divina, essa oportunidade exclusiva, uma chama divina que está sobre a nossa responsabilidade, está sobre a minha responsabilidade, está sobre a sua responsabilidade, até o dia do juízo, até o dia da prestação de contas. Já ouviu falar que todos os caminhos levam a Deus? Isso não é mentira, isso é verdade. Todos os caminhos levam a Deus. Por quê? Porque um dia todo o ser humano vai precisar prestar contas diante do Eterno, diante do justo juiz. Alguns para condenação, mas outros para a vida eterna. Então todos os caminhos sim levam a Deus, mas alguns para a perdição e outros para a vida eterna. Já disse outras vezes e repito que o espírito do ser humano dará conta a Deus daquilo que a alma planejou e o corpo executou. Repito, o espírito do ser humano dará conta a Deus daquilo que a alma planejou e o corpo executou. O Espírito de Deus em nós também pode ser amplificado ou pode ser suprimido. Ele pode ser alimentado, fortificado, alegrado, mas também o Espírito de Deus em nós pode ser entristecido, suprimido. Por que eu digo isso? Nas palavras do apóstolo Paulo, Efésios 4, 23, vai dizer: aprimorem o vosso espírito em mente, revistam-se de todo novo ser criado em Deus, em justiça e santidade. E Paulo diz: deixem a mentira, falem a verdade, ireis, mas não pequeis. Não ponham o sol sobre a sua ira, não deem lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe. Faça aquilo que é bom, repartindo com aqueles que têm necessidade, que não saia da sua boca, porque as palavras têm poder. As palavras têm poder. Que não saia da sua boca nenhuma palavra suja, nenhuma palavra imunda, mas antes palavras que promovam a edificação de todos aqueles que ouvem. E eu vos advirto, disse Paulo, eu vos advirto dessa forma, para que vocês não entristeçam o Espírito de Deus que há em vós, essa natureza divina. E ele conclui, para os quais todos nós estamos selados até o dia da redenção, em outras versões, até o dia do juízo final. Então, essa fagulha divina, o Espírito de Deus em nós, é amplificado pelas nossas escolhas, é amplificado pelas nossas atitudes, é amplificado pela nossa obediência à palavra de Deus, é amplificado pela nossa obediência ao verbo da ação. A palavra divina que estava desde o início,
E essa chama divina dentro de nós, meu irmão, é amplificada quando tudo que nós fazemos por amor a Deus, fazemos em nome de Jesus. E Jesus disse, João 10:10, todos nós conhecemos, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse, eu vim para que vocês tenham qualidade divina, para que essa chama divina, ela seja amplificada em vocês, para que vocês mostrem o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vós. O reino de Deus está em vós. Então, meu irmão e minha irmã, o nome de Jesus em nós amplifica a ação do Espírito de Deus, essa natureza divina que nós temos. E quem recebe Jesus, a palavra de vida é movida pelo Espírito de Deus. Se aproxima muito mais do Criador do que da criatura. Amplifica muito mais a natureza divina do que a natureza animal. Porque o mundo jaz no maligno e tudo corrobora para que a natureza animal aflore, para que a gente viva e haja por instinto. O mundo é mau, meu irmão. O mundo é feio. E o príncipe desse mundo aí está trabalhando duro, tá? Então por isso nós somos todos os dias movidos a fazer a vontade de Deus. E todo crente sabe que a vontade de Deus em nós é boa, é perfeita e é agradável. Por isso o Espírito de Deus se move em nós. Agora, nem todo o conhecimento do mundo é capaz de explicar o Espírito de Deus, mas só quem teria a capacidade de explicar o Espírito de Deus em nós é quem de fato estava na criação. Quem estava lá? Quem era o cabeça? Quem era o verbo da ação? Diga bem alto: Jesus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, depois dessa breve introdução de 50 minutos. Abra a sua Bíblia, por favor, em Ezequiel. Eu citei trechos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, então eu quero trazer duas referências. O primeiro texto em Ezequiel 37, uma passagem muito conhecida, pregada também pela pastora Alice, o Vale de Ossos Secos. Mas talvez alguns detalhes tenham passado desapercebidos, e nós vamos ver esse detalhe agora. Ezequiel 37, versículo 8 e 9. Todos acharam? Diga amém. Amém. E quando eu contemplei, eis que os tendões e carne vieram sobre eles, e a pele cobriu por cima, mas não havia vida neles, ou seja, era só matéria criada nele. Versículo 9. Então me disse, profetiza ao vento, profetiza filho do homem. Quem é o filho do homem? Quem é a palavra? Quem é o verbo vivo? Jesus. Fazendo alusão a Jesus. E dize ao vento do Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó fôlego, e sopra sobre esses mortos, para que eles possam viver. Agora abra sua Bíblia, por favor, no Novo Testamento. Em João, capítulo 3, nós vamos ler dos 5 até o 8. João, capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 8. Todas as vezes que vocês verem Jesus falando em verdade te digo, nas palavras, a explicação do apóstolo Paulo é como se Jesus dissesse, eu digo de forma assertiva e sem errar o alvo, porque aquele que peca erra o alvo. Mas quando Jesus diz em verdade te digo, é de forma assertiva, sem errar o alvo. Então, para facilitar a nossa compreensão, versículo 5 do capítulo 3. E respondeu Jesus, na verdade, de forma assertiva e sem errar o alvo, eu te digo, nenhum homem, se não nascer da água e do Espírito, se não for movido pelo Espírito de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é matéria, e o que é nascido do Espírito pertence ao Espírito. Não se admire de eu ter dito a você, é necessário nascer de novo. Por quê? O vento sopra onde quer, e todos ouvem o seu som. Mas não se sabe de onde vem e nem para onde vai, porque é assim todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. Diga amém. Feche os teus olhos, vamos falar com o dono da casa. Pai, a tua palavra é verdadeira e se cumpre, Senhor. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei de todo o universo, a tua palavra não mente. Então, nesse momento, Senhor, vem sobre nós com a tua palavra, com o teu poder, com a tua unção, Senhor, e que a tua palavra vá e prospere e produza o resultado para o qual está sendo enviado, em nome de Yeshua HaMashiach. Diga amém. Amém. Graças a Deus. Então, o vento do Espírito, ele sopra onde quer, ou seja, age de acordo com a soberana vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso e dizer, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, na quarta-feira.
O apóstolo Vinícius estava orando aqui, ele citou esse trecho, né? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é no céu, que venha a nós o teu reino, essa chama divina, e que seja feita a sua vontade, aqui na terra como é nos céus. Pois é, Jesus nos ensina a orar o Pai Nosso que está em toda parte. Agora, enquanto alguns discípulos diziam: Senhor, Jesus, mostra-nos o Pai, Jesus decide revelar o Pai a uma simples mulher samaritana. E a mulher samaritana pergunta a Jesus: aonde, Senhor? E como, Senhor, nós devemos adorar a Deus? E essa, de fato, deveria ser a preocupação de todo crente. Aonde nós devemos adorar a Deus e como nós devemos adorar a Deus? E Jesus responde: a hora vem e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai aonde estiverem, porque Deus é Espírito. Porque Deus é Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em Espírito e em verdade, de forma assertiva, sem errar o alvo. E Jesus complementa: porque assim o Pai procura. De Gênesis a Apocalipse você vê, a única vez que Jesus diz que o Pai procura alguma coisa, um Deus que é onisciente, onipresente, procurando alguma coisa, Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Deus, por sua onipresença, Ele procura aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. Mas para quê? Para que Deus lhe procura? Para que Deus te procura? Para que nós sejamos movidos pelo Espírito de Deus, para um propósito, para uma missão, para um chamado, para que a gente seja instrumento vivo na mão do Eterno, para que você seja instrumento vivo na mão dele. E por isso que Deus sempre te acha, Deus sempre vai te achar, não importa onde você esteja, não importa em qual situação você esteja, Deus sempre vai te achar e Deus sempre vai te usar, meu irmão, porque o Espírito Santo se move em você. Glória a Deus. Agora hoje Ele nos achou aqui, Deus nos achou aqui. O Espírito de Deus está soprando, o vento de Deus está na casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está entre nós, Ele está soprando, Ele está falando. Eu não sei se é impressão minha, meu irmão, eu não sei. Mas quem é mais antigo nessa congregação consegue perceber que a nossa congregação está mudando. E está mudando para melhor, meu irmão. E por quê? Porque o vento do Espírito de Deus está soprando. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito de Deus está falando. Ouvir o quê? Porque aqueles que são nascidos do Espírito de Deus têm a sensibilidade de perceber o movimento do Espírito de Deus na congregação. Deus está à nossa procura e Ele nos achou aqui. Ele achou a IBNC, meu irmão. Glória a Deus. Os que são nascidos do Espírito de Deus conseguem perceber o movimento. O Espírito de Deus à sua procura. Ouvem a voz do Espírito. A voz do Espírito de Deus falando, orientando. Sentem o Espírito de Deus agir, ajustando aquilo que está errado, movimentando em nós a vontade daquele que é eterno. Agora, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai, mas nós sabemos que o Espírito de Deus se move em nós. O Espírito de Deus se move em mim e em você, meu irmão. Essa é a verdade. É a verdade que nós precisamos pregar lá fora. Eles precisam ouvir isso. Mas precisamos também desenvolver a sensibilidade para perceber o que o Espírito de Deus quer fazer através de nós. Quer fazer através da minha vida e da sua vida. Filipenses 2,13 vai dizer que o Espírito de Deus em nós opera tanto o querer quanto o efetuar. Repito, o Espírito de Deus em nós, essa fagulha divina, essa chama divina, opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Às vezes a gente fala algumas coisas sem entender. Às vezes a gente faz algumas coisas improváveis, algumas coisas difíceis, algumas coisas que parecem até impossíveis. Na hora a gente não entende. Não entende? Na hora a gente não consegue nem entender o motivo e nem o propósito, mas tempo depois as coisas passam a fazer sentido. Por quê? Eu não sei nem por que eu estou dizendo isso, mas talvez essa seja a resposta à sua oração. Talvez seja a resposta à sua oração. Essa semana, ou essas semanas, pode ter acontecido alguma coisa que você não entendeu. Falaram para você alguma coisa, ou você disse alguma coisa para alguém, e na realidade era o Espírito de Deus te movendo. Era o Espírito de Deus te usando. Então, algumas vezes em algumas conversas informais você diz coisas que você nem se lembra. Às vezes uma palavra simples, mas que movida pelo poder do Espírito de Deus, acaba mudando a vida de alguém. É assim que acontece, na hora você não entende, mas
tempos depois o testemunho chega até você, e a pessoa vem até você e fala: lembra daquele dia que você falou? Lembra das palavras que você citou? Aí você diz: eu até lembro da conversa, mas eu não faço a mínima ideia do que eu disse. E a pessoa diz: aquela palavra ou aquelas palavras mudaram a minha vida, mudaram a minha situação, mudaram aquilo que não tinha mais jeito. E quando você percebe, era o Espírito de Deus te movimentando, era o Espírito de Deus te usando. Glória a Deus. Aí você pergunta: mas o que eu disse de tão especial que podia mudar a sua vida? E a pessoa te diz: naquele dia você disse que em nome de Jesus as coisas iriam mudar, as coisas iriam melhorar, e de fato elas melhoraram. E quando a ficha cai, meu irmão, você lembra do que Jesus falou? E o que ele disse? Em meu nome vocês farão obras maiores ainda. Aleluia. Em meu nome vocês farão obras maiores ainda. E por quê? Porque o nome de Jesus em nós amplifica o Espírito de Deus, amplifica o poder de Deus, amplifica a unção. Até uma simples palavra, meu irmão, uma simples palavra como o poder de Deus é capaz de se transformar em algo extraordinário na vida de outras pessoas. As palavras têm poder, meu irmão. Então seja movido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Marcos 16, 17 vai dizer o seguinte: Jesus afirma que o Espírito de Deus será manifestado pelo nome de Jesus. E Jesus mesmo diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, pegarão em animais peçonhentos e nada lhe fará mal. Nada lhe fará mal. E se for envenenado, meu irmão, não vai morrer. E colocarão a mão sobre os enfermos e doentes, e eles serão curados, serão sanados. Essa seria a marca do Espírito de Deus, movimentado pelo nome de Jesus em nós. E mais, todos nós carregamos o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Então nenhuma arma forjada irá prevalecer, nenhuma estratégia do mal pode resistir. As portas do inferno não prevalecerão diante daqueles que são movidos pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque o nome de Jesus em nós é suficiente. O nome de Jesus em nós é suficiente. Então, independente do teu problema, meu irmão, se o Espírito de Deus se move em você, você é mais do que vencedor. A palavra de Deus se manifesta, o Espírito de Deus sopra, as portas se abrem, as muralhas caem, a resistência é quebrada e o poder de Deus, o sobrenatural de Deus acontece. Você vai entender tempo depois. Algum tempo atrás, algumas semanas atrás, eu estava na casa de Anderson, tomando um café de graça, sempre muito bom conversar com os amigos. Mas o que eles tomar um café de graça na casa de um irmão é sempre muito bom. Ele disse: Jorge, a gente é vaso de barro, né, cara? A gente só é vaso de barro. Eu completei: mas com o nome e tesouro dentro. Aleluia. E na realidade ele estava dizendo em 2 Coríntios 4:7: temos, porém, em nós esse tesouro contido em vasos de barro. Para quê? Para que o Espírito de Deus, para que a excelência do poder de Deus não seja mérito nosso, mas em tudo que nós fizermos, o nome de Jesus seja glorificado. Para que tudo que nós fizermos, o nome do Todo-Poderoso do Eterno seja glorificado. Nós somos vasos de barro, sim, mas preenchidos com o Espírito de Deus, para agregar valor na vida de outras pessoas. Aonde nós estivermos, meu irmão, está lá fora. Seja movido pelo Espírito de Deus. Está trabalhando, está na fila do mercado, está na fila do ações. Seja movido pelo Espírito de Deus. Está estudando, seja movido pelo Espírito de Deus. Está na sua célula, seja movido pelo Espírito de Deus. Aleluia. Em qualquer lugar, se permita ser usado pelo Espírito de Deus. Volto a dizer uma simples palavra, em nome de Jesus, saindo de bocas aqui, é algo sobrenatural na vida de outras pessoas, meu irmão. Verdade. Agora, está aqui dentro da congregação, está aqui dentro dessa igreja. Seja o mais cheio do poder de Deus que você puder. Seja o mais cheio do Espírito de Deus que você puder. Seja movido pelo Espírito de Deus. Seja o maior no reino de Deus. E por quê? Seja o maior nessa casa. Porque o maior no reino de Deus é aquele que serve. Amém. Aleluia. Se você está servindo, se você está servindo essa congregação, se você está servindo aos seus irmãos, você é o maior no reino de Deus. E o Espírito de Deus se move em você. Por mais simples que seja, o Espírito de Deus se move em você. É uma grande obra na vida de outras pessoas. Meu irmão, o Espírito de Deus está se movendo sobre essa casa. Aleluia. Está se movendo sobre a vida de cada um dos irmãos e irmãs. Aleluia. O vento do Espírito de Deus está soprando na sua vida. Está te movimentando a fazer a vontade e o propósito de Deus. Nesse momento, como ato profético, feche seus olhos.
Feche seus olhos, exerça sua fé e diga bem alto: Deus, 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 em nome de Jesus, em nome amplifica o teu Espírito em mim. Diga mais forte: Deus, em Deus, nome de Jesus, em nome amplifica de o teu Jesus, Espírito em mim. Continue com seus olhos amplifica, fechados. Pai. Pelo poder da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra não mente. Como afirmou Pedro, Senhor, sobre a tua palavra, lança a rede, nesse momento e nesse local, nessa congregação, e pela ação do Espírito de Deus, sopra, Senhor, nesse momento. Movimenta, Senhor, os corações a fazerem a sua vontade, Senhor. Movimenta os corações dos meus irmãos e das minhas irmãs a fazer a sua vontade. E como afirma a tua palavra, Senhor, que haja nessa congregação palavras de sabedoria e palavras de conhecimento, porque é dom do teu Espírito. Que haja, Senhor, nessa congregação fé, para mover, Senhor, no sobrenatural, aquilo que é sinal, milagre, maravilha em teu nome, Senhor. Que haja, Senhor, o dom de cura, o dom de profecia, o dom de revelação, mas principalmente que haja o mover do teu Espírito de Deus. Ah, meu Senhor, sopra sobre nós o teu Espírito todos os dias. Que haja o dom de discernimento de espíritos, que haja o dom de profecia. Eu profetizo em nome de Yeshua HaMashiach que essa comunidade, Senhor, vai ser usada nesse tempo para fazer a tua vontade, para fazer a tua obra, Senhor. Porque nós somos movidos pelo teu Espírito. Glórias ao teu nome. Certa feita, depois de Jesus morrer e ser ressuscitado, antes dele subir aos céus, ele determinou aos discípulos: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestidos. Por quê? Porque antes disso estavam todos vestidos com a palavra, com o verbo da ação, com a palavra da vida, com aquele que estava no início. Então, em primeiro lugar vem a palavra e depois o Espírito. E ao se cumprir os dias de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da morte de Jesus, estavam cerca de 120 irmãos reunidos em um mesmo lugar. Quando de repente veio do céu um som absurdo, como se fosse uma ventania, como se fosse um tornado, e esse som encheu toda a casa onde eles estavam assentados. De forma que foram vistas línguas repartidas como que de fogo, que pousavam sobre a cabeça de cada um daqueles irmãos, e todos foram cheios do Espírito de Deus, de forma que começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito de Deus lhe concedia que falasse. A cidade estava cheia, irmão. O som do vento foi tão forte, tão impetuoso, tão violento, que fez atrair uma multidão para aquele local. Religiosos, intelectuais, estudiosos, doutores, indoutos, todos vieram de várias partes para saber o que estava acontecendo. E quando chegaram na porta do cenáculo, eles ouviram vozes. Mas que voz é essa? Eles ouviram o som daquilo que o Espírito de Deus estava movimentando dentro da casa. O que significa dizer para mim e para você que quem está lá fora, meu irmão, precisa ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo aqui dentro. Quem está lá fora precisa ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo ali dentro. E eles ficaram perplexos. Disseram: como é que pode pescadores iletrados, indoutos, que falam muito mal o idioma deles, falarem novas línguas de outras nações? Quem não tinha explicação para aquilo inventava uma desculpa: estão bêbados às 9 horas da manhã. Mas para acabar com a dúvida e movimentar a mente daqueles que estavam vazios por dentro, Pedro diz: abre as portas do cenáculo. Mas dessa vez não um Pedro sanguíneo, disposto a falar da forma que falava, a fazer do seu próprio jeito, mas agora um Pedro cheio do Espírito de Deus. E ele diz: escutem as minhas palavras, porque hoje se cumprem as profecias de Joel. Que profecias eram essas? Enviarei a vós ensinadores de justiça, aqueles que preguem a palavra de Deus, que ensinem a palavra de Deus, e no devido tempo a chuva, que chuva, a temporânea seródia, que goteja por vários dias, por tempos. E há de ser que nos últimos dias derramarei água sobre o sedento, rio sobre a terra seca, e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, de forma que os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos voltaram a sonhar, e derramarei do meu Espírito sobre todo servo e sobre toda serva naqueles dias, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, meu irmão, 3.000 almas deformadas, vazias, foram movimentadas pelo Espírito de Deus. Naquele dia, 3.000 almas foram salvas, e Deus ia acrescentando mais a cada dia. Tudo isso que eu narrei, meu irmão, aconteceu em Atos 2, do versículo 1 ao versículo 17. Mas quais são os frutos de uma igreja que de fato recebeu o Espírito de Deus? Coloca para mim, por favor, Atos 2, 42 até o 47. Consegue colocar aqui? Atos 2, 42 até o 47.
E eles permaneciam, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Percebam que eles permaneciam na palavra de Deus, mas também permaneciam na comunhão. E permaneciam também no partir do pão, ou seja, todos tinham tudo em comum, viviam em comunidade. E também permaneciam nas orações, porque a oração do justo, ela é muito poderosa em seus efeitos, amplifica a nossa fé. E eles também permaneciam no temor de Deus. E o que é o temor de Deus? A junção de palavra de Deus e Espírito de Deus. Amar o que Deus ama, odiar o que Deus odeia. Mas na comunhão, no partir do pão, em toda alma havia temor, e por eles se faziam muitos sinais e maravilhas pelos apóstolos. O próximo, por favor. E todos criam e mantinham-se unidos, tendo tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e seus bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, com sinceridade, com singeleza de coração. Louvando a quem? A Deus. Louvando a quem? A Deus. A Deus, e tendo a simpatia de todo o povo, porque eles só têm a nossa simpatia se nós louvarmos a Deus. E o Senhor acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Percebe alguma diferença? Será que não é isso que está acontecendo com a gente hoje? Será que não é isso que está acontecendo com a nossa congregação? Você é o ponto de luz que o mundo consegue enxergar nos dias difíceis. Aleluia. Você é o ponto de luz que consegue refletir nesse mundo de trevas e escuridão. E Deus só vai começar a acrescentar os salvos quando a gente permanece na palavra, quando a gente vive em comunidade, quando a gente começa a cuidar um dos outros, quando existe comunhão e não divisão, quando nós oramos juntos, adorando a Deus em espírito e em verdade, de forma assertiva, sem errar o alvo. E tudo isso por quê? Porque o Espírito de Deus movimentou aquilo que estava sem forma, vazio, enchendo os vasos de barro com o Espírito de Deus. O poder da palavra de Deus se manifesta trazendo luz, trazendo clareza daquilo que é físico, daquilo que é espiritual. Mas nós precisamos entender que tanto a palavra quanto o Espírito, eles têm funções definidas. Porque Deus trabalha de forma ordenada e de forma progressiva. É assim desde o início. 2 Coríntios 3,6 vai dizer que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não só da letra, não só dos mandamentos, mas do Espírito, porque só a letra mata, mas com o Espírito vivifica. Trazendo luz para o texto, significa dizer que só o conhecimento mata, e muita gente tem morrido, mas com o Espírito de Deus, ela vivifica, aviva, transforma, renova, faz viver tudo aquilo que era só matéria antes. Isso tudo aconteceu com Nicodemos. Ele tinha muito do conhecimento, mas não era movido pelo Espírito de Deus. Isso também aponta para o dia do julgamento. E em boa parte das mensagens que eu trago, eu sempre falo sobre os dias do juízo. Até porque o Espírito Santo em nós é responsável por falar de pecado e convencer o ser humano do que é pecado, da justiça, porque Deus é justo, e segundo a sua justiça, todas as outras coisas são acrescentadas, sejam elas boas ou ruins. Mas, além do pecado e da justiça, também vem o juízo. Pecado, justiça e juízo, atributos do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que aquele que era no início de todas as coisas, esse também será no final, no fim de todas as coisas. Porque a palavra é o próprio juiz, é ela que vai julgar com a letra e condenar a matéria. A matéria que fala muito, conhece muito, mas não se movimenta pelo Espírito de Deus, essa vai ser descartada, não serve. Ouvimos hoje na EBD, Senhor, em teu nome nós pregamos, falamos, mas eu não faço a mínima ideia de quem sejam vocês. Mas a matéria que recebeu a palavra de vida, o verbo da ação, e se movimentou pela ação do Espírito de Deus, essa vai viver eternamente, meu irmão. E quem é a palavra? Quem é o verbo da ação? Quem é o verbo que se fez carne e habitou entre nós? Diga bem alto. Jesus. Ele estava no início, ele vai estar no fim de todas as coisas. Tanto é que Apocalipse 19:11 vai dizer que, e eis que vi os céus abertos, e um cavalo branco, e o que estava sobre esse cavalo branco chamava-se Fiel e Verdadeiro, aquele que julgará a todos com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça
coroa, com um nome que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido com uma veste tingida de sangue pelos nossos pecados. E o nome pelo qual chamamos ele, a palavra de Deus, a palavra de vida, o verbo da ação. Ele estava no início de todas as coisas. E ele vai estar no fim de todas as coisas. A verdade é, meu irmão, nós estamos vivendo o tempo do fim. E no fim dos tempos o amor de muitos esfriará. Já se esfriou, meu irmão. E sabe por quê? Porque a matéria morta ela é fria. A matéria morta ela é vazia. Mas antes do fim de todas as coisas, existe uma promessa. O derramar do Espírito de Deus na minha vida e na sua vida. Para que aquelas pessoas lá fora ouçam o som do Espírito de Deus que está aqui dentro. Ouçam o som do Espírito de Deus falando na sua vida. Para que você seja um ponto de luz, uma referência nesse mundo caótico que vai de mal a pior. Quer saber? Quer saber mesmo? O avivamento já chegou, meu irmão. O avivamento já chegou aqui, nessa casa, nessa congregação, na sua vida e na minha vida. O avivamento já chegou. É a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que aviva, é a palavra de Deus que vivifica. Céus e terra vão passar. O que são céus e terra senão matéria? Matéria contaminada pelo mal. Tudo vai deixar de existir. Mas os vencedores em Cristo Jesus, esses serão conduzidos pelo Espírito de Deus até as mansões celestiais, para viver eternamente com o Rei dos Reis, adorando a Deus em espírito e em verdade. Porque Deus é Espírito, e aonde o Espírito de Deus está, a fartura de alegria. Aonde o Espírito de Deus está, existe liberdade. E é por isso que o vento do Espírito de Deus consegue nos movimentar a fazer a vontade dele. Porque a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Coloque sobre seus pés, por gentileza. Vamos adorar a Deus nesse momento.